Olá, amados, vamos dar continuidade ao livro de Gênesis e hoje estamos indo para o capítulo 42, né? Vamos finalizar o 41 e vamos ir para o 42 também, se assim o tempo permitir. Mas estamos aí no meio dessa, ou melhor, no finalizar, né, dessa história de José, porque muitos anos se passaram entre a saída dele da sua terra, no meio dos seus irmãos, dos seus pais, para chegar, né, onde ele está hoje, ou melhor, do seu pai, né, para chegar nesse momento de agora, em que ele está agora como sendo o segundo no reino do faraó. Vimos isso no nosso último encontro. Então, para dar seguimento aí, vamos também ler a palavra e vamos, antes disso, orar e falar com o nosso Deus, pedindo que Ele abençoe e guarde esse momento. Aliás, essa é uma dica que eu sempre quero deixar com vocês, porque muitos ficam se perguntando, mas como é que a gente pode entender a palavra? Como é que nós podemos... É claro que comentários bíblicos ajudam, eu faço a leitura deles, né, de alguns, para poder chegar diante de vocês e trazer isto, mas mais importante do que os comentários bíblicos é a Bíblia, tá? E Deus, o Espírito Santo. Você tem liberdade para orar e falar para o Espírito Santo vir e fazer você entender a palavra. Sabe, amados, isso é um exercício. À medida que a gente vai fazendo, o Senhor ele vai vindo. Então, não desista se de repente, mas eu queria mais, eu queria entender mais. Vá com calma, porque o Senhor vai revelando para nós de acordo com a medida que nós precisamos. Então, o Senhor ele não dá um boi gordo para você comer. Ele não dá um pernil de algum animal para você comer. Você não vai conseguir comer tudo isso. Então o Senhor ele também faz exatamente isso com a gente. Ele vai devagarzinho fazendo com que a gente compreenda. E à medida que a gente vai andando nas verdades, que a gente começa a entender, Deus vai descortinando novas verdades. E assim nós vamos andando, né, de vitória em vitória. Ou seja, de alegria em alegria. Isso é a obra poderosa do Espírito Santo de Deus, né? E nós somos convidados a fazer parte dela. Você é convidado, eu, né? E é o que nós vamos fazer agora, pedindo que Deus abençoe este momento. Tá certo, gente? Se você pode, feche os seus olhos, Pai querido. Em nome de Jesus eu clamo e peço para que Tu envies o Teu poderoso Espírito Santo. Espírito Santo, venha aqui a este lugar. Permita que a gente possa compreender, que a gente possa entender a Tua palavra. E de maneira muito especial, Senhor, permita que possamos receber agora aquela palavra que Tu tens reservada para o momento de agora, de acordo com a nossa necessidade, de acordo, Pai, com a necessidade de cada vida que está ouvindo esta palavra. Porque Tu conheces os problemas e as situações que cada um de nós enfrenta. Tu sabes exatamente o que nós precisamos. Meu Deus, em nome de Jesus, vem com a Tua poderosa presença e manifesta o Teu poder, a Tua graça, o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Repreendo também todo o mal e ordeno que Satanás, toda hoste perversa da maldade, seja agora removida, retirada. Está ordenado a se retirar, expulso, em nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós fazemos esta oração. E desde já, Senhor, te agradeço por tudo aquilo que Tu fizeste e também farás em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, vamos lá então. Abram sua palavra, Gênesis capítulo 41. Nós vamos finalizar então o que nós estamos vendo, a partir do versículo de número 43. Tá legal? Então, vocês podem abrir lá a sua palavra, a partir do 43, ok? No 43, então, nós temos o seguinte. É a continuidade, na verdade, das coisas que o faraó concedeu para José, né? Nós vimos que ele concedeu um anel para mostrar a autoridade. Nós vimos que ele vestiu ele de roupas de linho fino, que representa aí essa questão toda de ele ser um dos maiorais, né, do reino. E também ele recebeu um presente, uma corrente de ouro no seu pescoço, que simboliza, na verdade, a importância e a amizade que o próprio faraó tinha para com ele. E aí no versículo 43, diz assim, também o fez andar na carruagem, ou seja, o faraó fez José andar na carruagem
que era reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. E assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. E lhe disse, versículo 44, eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Então aqui nós temos aí que José, ele anda na carruagem real reservada para quem era o segundo do reino. E um oficial ia na frente dele gritando, Abrik, ou Abrech, que é egípcio, que é uma tradução provável, significa mais ou menos o seguinte, prestem atenção, né? Inclinai-vos, ou alguma coisa parecida com isso, tá certo? Era preciso esclarecer, né, que um homem notável estava passando pelas ruas, né, um homem de muita capacidade, de muito caráter e autoridade, tá certo? E esse sujeito, José, estava no controle dos negócios do Egito, que implicavam na vida ou na morte, né, de multidões. Ou seja, ele tinha privilégios, tinha responsabilidades, né, e isso tudo era imbuído a ele. As palavras, quem sabe, né, desafiantes de Mordecai, quando ele esteve lá no livro de Esther, né, quando ele fala com Esther, quem sabe a gente poderia até dizer para José, lá do versículo 14 do capítulo 4 de Esther, onde Mordecai diz para Esther, quem sabe, né, se para tal conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Quem sabe você, José, né, foi elevado ao segundo no reino, porque o Senhor sabia de tudo o que ia acontecer. Não tenho dúvidas quanto a isso, é exatamente isso. Vamos seguir adiante, versículo 45. Aqui então diz o seguinte, o faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia, e também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Azenate, ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Ele tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito, e depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra. Aí no versículo 47, ele diz assim, né? Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades, né, os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para se medir. E aí no versículo 50, durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, Potífera, né, sacerdote de On, eles tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José também chamou o segundo filho de Efraim, também não. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E aí lá no versículo 53, por fim, terminaram 7 anos de colheitas, fartas e toda a terra do Egito. Aqui agora José vai ter 37 anos, porque se ele tinha 30 quando começou, aqui agora então ele passa a ter 37. E, versículo 54, né? E começaram os 7 anos de fome. Como José havia previsto, a fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e sigam as instruções dele. E aí no versículo de número 56, diz assim que quando faltou alimento em toda a parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra. Versículo 54, gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Então, nós temos aí José, 30 anos, quando ele se apresenta ao faraó. Ele já estava no Egito mais ou menos uns 13 anos, tá certo? Ou seja, do cárcere para o palácio, né? Em um só dia foi um passo assim impressionante. Ou seja, ele estava lá, ele era encarregado do carcereiro, trabalhava lá no cárcere
e de uma hora para outra ele se torna o segundo do reino. Deus, ele estava junto com José em cada minuto, em cada instante da sua vida. E foi por causa daquilo que Deus fez, daquilo que Deus preparou, que esse momento chegou e ele pôde, né, ir à presença do faraó e receber a bênção, receber essa honraria muito importante. José vai receber um novo nome do faraó, Zafenate Paneia, o qual, segundo alguns mestres, alguns cópticos, né, significa o seguinte: revelador de segredos, né, ou homem a quem segredos são revelados. Ou seja, e tem algumas traduções ainda que vão dizer o seguinte, que esse nome significa o preservador da vida. Na verdade, tudo isso combina com aquilo que José faz, ou fez, né, lá no Egito. E aí também deu para ele, José, uma esposa, Asenate, que era filha, né, de uma família sacerdotal, sendo seu pai, o pai de Asenate, né, o príncipe de On, ou da cidade, da região de On. On literalmente significa luz, né? E era uma cidade de cultura e religião que ficava mais ou menos a 11 quilômetros ao norte do Cairo. Era o centro da adoração ao sol, né? Que era o deus, um dos deuses que eles tinham, o deus Ra. E os gregos chamavam essa cidade de On de Heliópolis, ou significa, literalmente, Heliópolis significa cidade do sol. E servia de um centro de adoração, se não o mais importante centro de adoração do Egito. Asenate e José tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim, tá certo? Esses rapazes, né, alguns anos mais tarde, foram publicamente adotados pela tribo de Jacó, né, ou tribo de Israel, e tornaram-se chefes de 2 tribos de Israel, tá? Muito bem, gente. Vamos agora, vocês perceberam aqui, então, que durante esse tempo, o nosso amigo José, ele, durante um bom tempo, ele está ajuntando os cereais. Mas vai chegar uma hora em que a coisa vai apertar, porque 7 anos de abundância se passaram, e depois desses 7 anos de abundância, nós vamos ver agora, virão os tempos e os anos de fome, de muita carência, que é o que nós vamos agora ler, né? Nós vamos dar uma introdução aí no capítulo 42, vamos ler aí apenas alguns versículos, vamos ler até o 8, quem sabe, vamos ver o que nós conseguimos. E aí então, lá diz o seguinte: os irmãos de José vão para o Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, nós morreremos. Tá? Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó, né, não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. E aí no versículo 5 diz assim que os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. Então, os 10 irmãos de José descem para comprar mantimentos no Egito. Jacó não permitiu que Benjamim fosse com eles. Diz ele assim, para que não lhe suceda algum desastre. Quando a fome apertou lá na região de Canaã, a morte por falta de alimentos, claro, parecia um negócio inevitável, se alguma providência não fosse tomada. E Jacó compreendeu que era preciso procurar alimentos em algum lugar. Aí Jacó, lá no versículo 1, diz assim: por que vocês estão olhando para um para o outro? Parece que os irmãos eles estavam hesitantes, né? Provavelmente uma caravana estava sendo formada e Jacó repreendeu a hesitação deles e disse: vamos lá, vamos tomar atitude.
Será que havia alguma referência nessa hesitação dos irmãos, alguma referência ao Egito, né, o lugar em que eles enviaram seu irmão José? Bom, 10 irmãos foram para lá, Benjamim ele não enviou, manteve como uma forma de consolo, né? Jacó não quis confiar Benjamim aos 10 irmãos. Será que ele teria alguma suspeita oculta de alguma coisa que poderia estar acontecendo, ou iria acontecer? Não se sabe, né? E aí quando os 10 irmãos se apresentam lá no Egito, diante do cara que era o cara que vendia, né? Eles não reconheceram o seu irmão que estava lá. Claro, 20 anos se tinham passado. 13 anos de humilhação, mais os 7 anos de fartura, desde que eles tinham visto José pela última vez. E é importante lembrar o seguinte, os egípcios, eles obviamente se vestiam diferentes, eles raspavam todos os pelos, né, aquelas imagens que a gente vê nos filmes é muito apropriada, eles pintavam os olhos, né, eles faziam pinturas. Então, por tudo isso, quando os irmãos comparecem perante José, eles não reconhecem, não sabem quem é, tá certo? E é claro que nunca esperariam encontrar-se com seu irmão lá na frente. Aquele guri que tinha 17 anos, quando foi largado, quando foi abandonado, ou melhor dizendo, quando foi vendido, né, para aquela caravana que iria para o Egito, agora está lá, na frente deles, homem formado, né? E eles estavam, obviamente, diante da segunda figura mais importante do Egito. E a forma dele falar, a linguagem, porque ele falava por meio de tradutores, e tudo isso denunciava aquele cara ali como sendo um cara super importante. E é claro que José, os reconheceu. Ele, diz lá no versículo 6, que ele vendia. Na verdade, ele não vendia, né? Mas ele controlava toda a questão das vendas. E é claro que ali havia uma caravana grande, e quem sabe essa caravana tão grande suspeitou algo dele, José, e ele mesmo foi lá fazer essa, entre aspas, venda dos mantimentos. E aí no versículo 6 vocês viram lá, né? Eles se inclinaram diante dele. Lembra de Gênesis capítulo 37, os versos de 5 a 8, os sonhos de José, e um deles era que, né, os feixes, os molhos do produto, né, da terra, eles estavam se dobrando perante José. Aqui nós temos o cumprimento do primeiro sonho. E uma das coisas que a gente pode aprender com tudo isso é o seguinte: quando Deus ele nos dá um sonho, quando Deus ele nos dá uma palavra, Ele vela por cumpri-la. José poderia ter perdido esse sonho, essa realização dessa profecia, que no fim das contas é como uma profecia, esse sonho é sonho profético. Ele poderia ter perdido, perfeitamente poderia ter perdido, mas sabe, quando eu e você nós nos alinhamos com a palavra do Senhor, quando eu e você nós entramos na presença dele e não saímos mais, Deus ele se encarrega de cumprir as suas palavras em nossa vida. Por isso é tão importante que eu e você, a gente pare diante dele e se prostre diante do Senhor e diga: Deus, eu estou aqui. Se tem pecado, você precisa pedir perdão. Se tem algum acerto, algum conserto para fazer, faça em nome de Jesus. Não permita que agora esse momento siga adiante na sua vida sem que você tome atitudes e se arrume, conserte aquilo que precisa ser consertado. Meu amado, você não pode ficar em débito com o Senhor, porque enquanto nós estivermos em débito com Ele, o Senhor, Ele vai ficar olhando e vai pensar: quando é que eu vou, afinal de contas, cumprir a minha palavra na vida desse sujeito? Quando que Ele vai emendar os seus caminhos? Quando Ele vai se voltar para mim? Quando que Ele vai jogar fora o mundo e a vida de pecados que Ele está tendo? Ele diz que é meu filho, diz que é crente, diz que é cristão, mas ele vive buscando o pecado, vive buscando satisfação em lugares onde não existe prazer, onde não existe alegria verdadeira. Meu amado, Deus está esperando por isso, para que eu e você a gente se prostre perante Ele e diga para Ele: Senhor, aqui eu estou. É o que eu quero te convidar a fazer nesse momento, que a gente possa juntos buscar essa presença, buscar o poder da presença
restauradora do Senhor em nossas vidas. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por essa história em que a gente pode perceber o teu filho José, como ele foi fiel. Com certeza ele teve muitas lutas, ele teve muitos momentos de dúvida, ele teve muitos momentos em que ele poderia ter cedido, como naquela questão da mulher daquele sujeito lá que atentou ele insistentemente. Ele poderia ter cedido a um prazer do mundo, mas não, Senhor, ele foi fiel a Ti, Senhor, porque Tu tinhas plano na vida dele. Assim, ó Deus, eu quero clamar e pedir: vem, perdoa-nos os nossos pecados, limpa, lava e purifica, Senhor, para que nós possamos estar purificados na Tua presença, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Meu Deus, em nome de Jesus eu clamo e peço: estende a Tua mão de poder, de cura, de restauração, de transformação sobre cada vida que está ouvindo e orando, né, este momento agora, Pai. Repreendo, sim, todo mal e toda operação do diabo e ordeno: Satanás, te retire e saia. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro assim a vitória de Cristo, cura e restauração, alegria e o derramar da presença do Senhor sobre cada vida que está ouvindo. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E se vocês querem tecer algum comentário, fazer perguntas, fiquem muito à vontade. Ok, gente? Deus abençoe. Fique na poderosa paz do Senhor Jesus.